eu sou a professora Rayane Moro Genizelli, do canal Ativando Matemática, e hoje nós vamos falar de função do primeiro grau ou função afim. Mas antes de falar sobre função do primeiro grau ou função afim, entre no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like no nosso vídeo e ative o sininho para receber as novas notificações. A função do primeiro grau, ou função afim, ela é uma norma matemática que relaciona as variáveis da equação. E nós temos duas coisas muito importantes nessa equação, que é o valor de x e o valor de y. Um elemento depende do outro. E para definir essa relação de dependência, nós temos o x e o y, sendo que o y depende do x. A forma da função do primeiro grau é f de x igual a x mais b ou y igual a x mais b, sendo que f de x e y, eles têm a mesma função, então eles são iguais. F de x é igual a x mais b, nossa função, onde o a é o coeficiente angular e ele está sempre acompanhado com x. O a também ele é diferente de zero. O b é um coeficiente linear e ele é um termo independente e constante. Quando ele não aparece, o valor desse coeficiente é zero. Os elementos A e B pertencem à classe dos números reais, sendo que A ele tem que ser diferente de zero. O B também pode já ser zero. Para ser uma função do primeiro grau, por que ela é do primeiro grau? Porque x é como se esse x fosse elevado ao expoente 1. Por isso que ela é chamada de função do primeiro grau. Se o x fosse elevado a 2 ao quadrado, a função seria do segundo grau. E assim por diante. A função ax mais b, o número a é chamado de coeficiente de x e o b é chamado de constante. Vamos ver alguns exemplos de função do primeiro grau. F de x é igual a x mais b. Essa é a nossa forma. Se a função for f de x igual a 5x menos 3, o a teria o valor de 5 e o b é menos 3. Então, ficaria assim, a tem o valor do coeficiente 5 e b menos 3. Outro exemplo. Quando eu tenho a função f de x é igual a menos 2x menos 7, o a ele tem função de menos 2, porque o coeficiente dele, o valor dele é menos 2. E o b tem o valor de menos 7. Então, o a ficaria com valor igual a menos 2 e b igual a menos 7. Outro exemplo de função é f de x igual a 11x. Neste caso aqui, nós só temos o valor de a, que é aquele sempre que acompanha o x. O valor de a é aquele que sempre acompanha o x. Só que nós não temos o valor de b. Então, nesse caso, o valor de a seria 11 e o valor de b, como não tem, é 0. Como achamos a raiz da função do primeiro grau? Para determinar a raiz da função do primeiro grau, nós vamos ter que fazer com que o y tenha o valor de 0. De acordo com o gráfico, o instante que o y assume o 0, a reta interpreta o eixo x em um determinado ponto. Raiz da função do primeiro grau. Para a gente achar a raiz ou zero de uma função do primeiro grau, é preciso dizer que o y tem o valor de 0. Vamos determinar a raiz de alguma das funções a seguir. Exemplo 1. Y, lembrando que pode ser y ou f de x, elas têm o mesmo valor.
é igual a 4x mais 2. O y, ele é igual a 0. Então, no lugar do y, eu vou substituir por 0. Então, vai ficar 0 igual a 4x mais 2. Trocando de lugar, tudo de lugar, vai ficar 4x mais 2 é igual a 0. Por que eu troco tudo de lugar? Porque eu preciso que a variável x ela esteja no primeiro membro. Então, quando eu troco tudo de lugar, não preciso trocar nenhum sinal. Agora, eu preciso que a variável, somente saber a variável x. Então, vai ficar, eu preciso passar esse mais 2x para o outro lado. Então, vai ficar 4x igual, passando mais 2 para o outro lado, vai ficar menos 2. Agora, eu preciso passar o 4. Por quê? Porque eu não quero saber o valor de 4x, eu só quero saber o valor de x. X vai ser igual a menos 2, o 4 está multiplicando por x, passa para o outro lado dividindo, x vai ser igual a menos 2 quartos. X vai ser igual, então, a menos 0,5. 2 dividido por 4, 0,5. E assim achamos o valor da raiz, ou seja, do valor desse x, que é a raiz da função do primeiro grau, dessa função. Outro exemplo. Y igual a 3x. Para mim achar a raiz da função, o y tem que ser igual a 0. Então, no lugar do y, eu vou botar 0. Então, vai ficar 0 igual a 3x. Vou trocar tudo de lugar. 3x é igual a 0. O 3 está multiplicando com x. Vou passar ele para lá, dividindo. Então, x vai ser igual a 0 dividido por 3, que nesse caso, o valor da raiz dessa função aqui, o x é igual a 0. Assim, a gente encontra a raiz da função do primeiro grau. Mas quando a gente fala em função, nós também falamos de um gráfico dessa função. Primeira coisa que nós temos que saber é que a representação gráfica de uma função do primeiro grau, ela é sempre uma reta. Ela não é uma curva, ela não sobe e desce, ela é sempre uma reta, podendo ser essa reta crescente ou decrescente. Quando é que essa reta ela é crescente ou essa função ela é crescente? Quando o A é maior do que 0. Quando o A tem o valor de 1, 2, 3, 4, 5 e ele é positivo, ele é maior do que 0. Então, a reta ela cresce. Ela vem de baixo, sempre crescendo, ela é uma reta crescente. Lembrando também que quando eu falo em função do primeiro grau, eu tenho o plano cartesiano com o valor de x e o valor de y. Quando a função ela é uma função decrescente, ou seja, o valor de a, do coeficiente a, é menor do que 0. Ou seja, ele é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Ele tem um valor negativo. Então, eu sei que essa função ela é decrescente e o gráfico dela vem de cima para baixo. Lembrando também que estamos falando de um plano cartesiano onde tem x e tem y. Mas o plano cartesiano e o gráfico da função nós vamos deixar para o próximo vídeo. Não deixe de curtir o nosso canal e até a próxima!